Então vamos lá, candidato, continuando Geografia do Brasil. Agora nós vamos falar da população brasileira, tá? O assunto vai ser um pouquinho longo, mas acredito que construtivo para você que precisa aprender geografia aqui com o professor Marcos, né? Teorias populacionais, malthusianismo. Você está vendo esse senhor simpático aí lá do século é esse, hein, candidato? 1798. É o século XVIII, parabéns. Então, lá no século XVIII, finalzinho, tem o Thomas Robert Malthus, inglês, né, muito influente, economista, geógrafo, e ele fez a seguinte revelação, tá? Vamos destacar aqui, olha. Um acentuado crescimento demográfico devido à consolidação do capitalismo e à Revolução Industrial causaria o quê? O crescimento da população de forma desenfreada. E isso acarretaria um problema muito grave, que é o que está sendo mostrado nesse gráfico aí para você. Para Malthus, que estudou esses males da sociedade, o crescimento geográfico da população, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, era, então, superior ao crescimento aritmético da produção de alimento. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, o que acontece? Para o Malthus, o ideal seria, então, fazer um controle rigoroso sobre os pobres. Culpado é o pobre, não é? Então, controlando o nascimento de pobres, o ser humano então poderia garantir aí uma sustentabilidade no futuro, porque de acordo com a teoria de Malthus, as pessoas passariam fome, logo, lógico, porque o crescimento da população é geométrico, enquanto que o crescimento de produção de alimento é aritmético, tá bom? Então, cuidado com essa observação. Isso foi uma teoria que passou por uma reformulação no neomalthusianismo, que você está vendo aí. No século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido, foi revisto a teoria de Malthus e surgiu o neomalthusianismo, que pregava o quê? Afirmava, que segundo essa linha teórica, a principal causa do subdesenvolvimento está no crescimento populacional dos países pobres. E então, lá vem os pobres novamente, candidato, sendo acusados de ser o culpado, né? Eles serão os culpados que no futuro não faltar alimento. Por quê? Porque o número de pobres cresce, não é? Como você viu lá, geometricamente, enquanto que a produção cresce aritmeticamente. É lógico que nós estamos aqui falando de teoria. E para esses teóricos, o ideal, então, seria fazer o quê? Fazer um rigoroso controle de natalidade, principalmente nos países pobres, tá ok? Então nós estamos falando da teoria de Malthus, que também passou novamente por outra reforma, né? Esta reforma aí você já tem na segunda, quase no final do século XX, esta reforma acabou sendo colocada, como eu vou grifar aqui para você, né? As ideias de Malthus, né, neomalthusianistas, elas foram ultrapassadas. Pesquisas apontam que investimentos em saúde e educação e renda geram o controle de natalidade natural, diminuindo as taxas de nascimento de crianças consideravelmente. Olha, vamos pegar aqui no caso do Brasil aqui, ó. Estou aqui grifando o Brasil. Você pode verificar, nós estamos aqui numa situação aonde o amarelo, que é a porcentagem de mulheres que cursam o segundo grau, elas estão aí numa média razoável, então isso incide no número de filhos por mulher. Porque, vamos pegar o Mali aqui, ó.
Tá aqui o Mali. Olha só, o número de mulheres que tem o segundo grau completo é mínimo. E olha o tamanho da conta, não é? Dá 7 filhos por mulher no Mali. Enquanto no Brasil, nós estamos, pelo menos nesse período que foi feito aqui, a pesquisa, nós estamos aí girando em torno de 3 filhos por mulher. Agora é lógico que essa taxa ela vai mudar, eu vou mostrar isso para você mais para frente. Sobre população absoluta, o que é isso, hein, candidato? População absoluta é o número absoluto de habitantes de um país. Segundo o censo 2010, o que foi feito agora, último, o número de habitantes no Brasil chega então a 190 milhões, né, ponto 7 habitantes, dando ao Brasil aquilo que já era sabido, a 5ª colocação no mundo, em termos de população absoluta. Você entendeu que população absoluta, né, candidato? População absoluta é o número absoluto dos habitantes de um país. Então, o Brasil está em 5º lugar, 5º. Você está vendo aí no teu monitor, não está? Ó, China em primeiro lugar, Índia em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro lugar, Indonésia em quarto e 5º é o Brasil, com a 5ª maior população absoluta, que é o número de habitantes de um país. Legal? Então aqui, população relativa. A população relativa é diferente da população absoluta. Enquanto você tem a população absoluta, que é o número total de habitantes de um país, a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Vamos pegar um exemplo. Você tem, então, qual é a maior população absoluta do mundo? É a China. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tudo bem? Qual é a maior população relativa do mundo? É a de Mônaco. Por quê? Porque esse pequeno país, que é o segundo menor do mundo, tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, população absoluta, população relativa. Fácil de confundir, cuidado, hein, candidato? Então você tem lá, o Brasil apresenta uma densidade, ó, eu estou lendo aqui no segundo parágrafo, não é? O Brasil apresenta uma densidade demográfica na ordem de 22,3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil é pouco povoado, candidato, pouco. E aí, o que você não pode cair na seguinte armadilha? O Brasil, ele é um país populoso? Sim, ele é um país populoso. É o 5º com a maior população do mundo. Agora, o Brasil é um país povoado relativamente. Por quê? Porque, conforme você está vendo os números aí no teu monitor, o Brasil está abaixo da média mundial, porque a média mundial é de 27 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que o Brasil, 22,3. Então, isso, volto a afirmar, é fácil de confundir. População absoluta, população relativa. O Brasil é um país populoso, 5ª maior população do mundo, mas ele é pouco povoado, porque está abaixo da média mundial, que é de 27 habitantes por quilômetro quadrado. Gostou? Espero que sim. Então você tem aí a distribuição da população no Brasil, onde você está vendo que o Sudeste tem quase metade da população brasileira. Ok? Você lembra quais são os estados que compõem o Nordeste, não é, candidato? Você tem estudado aquele atlas que eu falei para você comprar, você foi lá, deu uma olhadinha já. Você já deve ter um aí, né? Deve estar aberto aí do seu lado. Então, vamos lá, dá uma olhadinha aí na parte que forma o Sudeste, né? Porque o Brasil, ele é formado por 5 macro-regiões, 5 macros-regiões. Né? O Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul.
né? O Sul, o Sudeste, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste. Qual é a que tem a maior população? O Sudeste. Como você está vendo, 42,6% da população fica no Sudeste, composta pelos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então é aí que você tem a maior concentração populacional do país. Também tem mais dinheiro, tem mais tudo aqui. Inclusive, mais concurseiros também, né? Que é o teu caso, acredito eu. Então, você tem em segundo lugar o Nordeste, com 27,6%, o Sul, depois o Norte, e olha qual é a região menos povoada do Brasil, é o Centro-Oeste, com 7,1%. São coisas que perfeitamente pode ser pedida numa prova, não é? Pode ser exigido numa prova tranquilamente, candidato. Aí, enquanto a região Sudeste é a mais densamente povoada, você tem a Centro-Oeste e a Norte, né? Primeiro a Centro-Oeste, depois a Norte, a menos povoada. Então, o mapa que eu estou colocando aí para você, do seu lado direito do monitor, revela bem aonde ficam as maiores concentrações urbanas, né, e de população do Brasil. Tá bom? Então, isso é importante que você visualize e também memorize que Roraima é o estado que tem o menor número de habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, apenas 1,7. 1,7. Tá? E das cidades, cuidado, não é São Paulo que tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. É Brasília, tá bom, candidato? Brasília é onde fica o maior número de habitantes por quilômetro quadrado quando a gente vai falar de uma capital, de uma grande cidade. Fechado? O crescimento populacional, ele pode ocorrer de duas formas, né? Ele vai ter dois fatores importantes: o fluxo migratório e o crescimento natural, que é o que a gente chama nascimento de seres humanos, de criança. Então você tem aí, olha, o crescimento natural ou vegetativo é o fator mais importante. O crescimento vegetativo, vamos colocar aqui de novo, ó. O crescimento vegetativo, não é? Ou natural, ocorre quando há diferença positiva entre as taxas de natalidade e mortes. Você entendeu, candidato? Quando há essa taxa. A taxa de nascimento tem que ser maior que a taxa de morte. Quando isso ocorre, nós temos então o crescimento vegetativo no Brasil. O Brasil teve um grande crescimento populacional a partir da década de 80, até a década de 80, perdão. O pico de crescimento foi aí a década de 40 e 50. Até a década de 80 ele teve crescimento. A partir daí, a década de 80, nós começamos a ter uma baixa de crescimento do número de crianças por mulher no Brasil. Entre a década, está aqui, ó, entre a década de 90 até 2000, foi o mais acentuado. Nossa taxa atual de crescimento é muito lenta, mas o crescimento vegetativo é moderado. Por que isso ocorre? Está nascendo menos criança, mas a mortalidade infantil cai e a média de vida do brasileiro sobe. Será que isso ficou claro para você, candidato? Espero que sim, quer ver? Volta aqui, vem aqui comigo na lousa, ó. Então vamos lá. Como é que é essa história? O número de mortes de criança no Brasil cai. Ok? Está caindo. Só que o número de nascimento de criança por mulher também está caindo. Bom,
Então você vai pensar, pô, mas então a população do Brasil deveria estar caindo. Não. Como você tem o número de mortes caindo bastante, mesmo que haja uma queda de número de filhos por mulher, o Brasil vai ter um saldo positivo. Então, a cada 10 anos, o censo é feito a cada 10 anos, não é, candidato? Isso, a cada 10 anos. A cada vez que é feito o censo, nós temos um aumento da população. Ótimo. Só que o que ocorre? Esse número de aumento da população não chega a uma expectativa considerada boa. O Brasil cresce o número de população, mas não no ritmo desejado. Não parece que não, mas o Brasil deveria ter pelo menos 220 milhões de habitantes. E atualmente, agora aqui em 2014, nós estamos aí perto de 195 milhões de habitantes. Então nós temos aí uma defasagem. Então todo ano vai ter um aumento da população, mas não é no ritmo esperado, já que, apesar de estar caindo o número de crianças que morrem até 3 anos de idade, o que é positivo, nós não temos o número de filhos, né? Número de filhos por mulher considerado um número ideal. Mas qual seria então o número ideal? Pelo menos 3 filhos por mulher. E isso não vem ocorrendo. Por quê? Atualmente é esse aqui o número de filhos por mulher, 1,8. E caindo, hein? E caindo. O IBGE projeta aí para 2020 que este número aqui esteja em torno de 1,4, 1,5. O que vai ter que ser feito. O governo vai ter que fazer campanha para a mulher ter filho no Brasil. Você acha isso absurdo? Então cuidado. Cuidado, porque o tempo vai acabar mostrando que eu tenho razão. Então tá lá, no começo aqui deste texto, desse slide que eu coloquei para você, que a taxa de fecundidade da mulher brasileira é baixa. Olha lá, ó. Veja aqui o caso de 1960, ó. Tá? 6,3 filhos por mulher. Olha o número atual. É uma enorme diferença. Agora, estes dados permitem afirmar que o Brasil entrou numa fase de transição demográfica. Demografia é o estudo da população, ou seja, quando o crescimento desacelera. Agora, quais são as razões para esta queda de número de filhos por mulher? A urbanização, e aí eu já te adianto aqui que quase 87% da população brasileira é urbana. O Brasil é um país urbanizado. Veja o caso da Índia ou da China, que possui as 2 maiores populações do mundo. Mais de 50% da população desses países ainda estão no campo. No caso do Brasil, nós temos só 13% da população no campo. Bom, emancipação feminina. A mulherada tá, olha, e ainda bem, né? Parabéns para elas, porque elas não poderiam viver como viveram as suas avós, suas bisavós, ou até a mãe de muitas dessas mulheres atuais, essas mulheres que hoje têm aí seus 25, 28, 30 anos de idade. A mulher casa cada vez mais tarde e elas estão tendo filhos cada vez mais tarde. Eu digo isso porque até meados de 1950, uma menina, quando menstruava, ela já estava, e a própria família assim também entendia, está na hora de já providenciar um casamento para essa garota. Então, uma menina com 19, 20 anos, que ainda menina, uma jovem,
que nós consideramos hoje uma adolescente, que ainda não havia casado, eu já estava ficando preocupada, você vai ficar para titia, não é? 19 anos e ainda não casou, vai ficar para titia. E hoje você encontra normalmente, é normal, mulheres com 35 anos que não são casadas, quando não mais velhas que isso. E ninguém se assusta hoje com isso, né? Uma mulher com 30 anos de idade ainda não está casada e não tem um filho, isso é perfeitamente normal. Há 50 anos atrás, esta mulher estava considerada velha. Com 30 anos de idade, não casou, não tem filho. Então, isso, como mudou o comportamento da população no Brasil. Métodos anticonceptivos, né, anticoncepcionais, e expressivo número de abortos, que no Brasil é calculado que são feitos 1 milhão de abortos por ano. Aborto, né, candidato, que você não pode se esquecer, é legal no Brasil? Cuidado, hein? É legal sim. Em que caso? Em caso de anencefalia, em caso de risco da gestante e em caso de estupro, é legal sim fazer aborto. No Brasil não é considerado crime até o 3º mês. Então cuidado com isso, hein, candidato? Estrutura etária da população, porque essa estrutura você está vendo aí do seu lado direito, algumas pirâmides, não está? Então, é assim que é feita a análise da estrutura etária. Você tem lá, olha como é que era a pirâmide em 1960, tá vendo? Olha aqui como mudou na década de 80. Já mudou. Você repara que, houve uma mudança aqui na base, que são os jovens. Também houve uma mudança aqui no meio, que são os adultos. E aqui em verde, os idosos. Olha no ano 2000. Compara aqui o número de idosos com o número de idosos aqui. E agora compara com a projeção para 2020. Diferente, candidato? Muito diferente. Olha aqui na década de 60, número de filhos. Olha aqui o número de filhos. Caiu. E olha o número de adultos. Você tem aqui o número de adultos, é a projeção, e olha aqui o número de adultos há 40 anos atrás. Ok? Jovens de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 e idosos de 60 até o caixão, a morada eterna. Ok? O Brasil era considerado um país de jovem, não faz muito tempo. Até 20 anos atrás eu ia lá para a sala de aula e dizia para os alunos na aula de geografia: não esquece que o Brasil é um país de jovens. O número de jovens, percentualmente falando, era maior do que o de adultos. Isso mudou. O Brasil não é mais um país de jovens. O Brasil é um país de adultos. Tá vendo aqui? Vamos lá de novo. Tá vendo aqui, 34,5% jovens, enquanto adultos é 55%. E olha o número de idosos, 10,5%. Você sabe quanto era a porcentagem de idosos no Brasil no início do século XX? 1%. Agora é 10% e aumentando. Então o Brasil é um país de adultos. No Brasil, a população economicamente ativa representa a parcela da população acima de 15 anos de idade que trabalha. Esta população atinge hoje a taxa de, como você está vendo aí, 57%. E está subindo. Como é que fica distribuída esta população, né? A PEA, a população economicamente ativa. Olha aqui, vamos destacar aqui de novo, Setor primário, que é o agropecuário e extrativismo, 18%. Setor secundário, que é o industrial e construção civil,
22%. E, finalmente, o setor terciário, que é o comercial, o de serviços e bancos, 59%, quase 60%. Que onde, provavelmente, candidato, você que está aí me assistindo, para aprender mais geografia, deve estar trabalhando. A sua atividade, com certeza, é a do setor terciário, como é a minha aqui. Professores são do setor terciário, que é, como você já percebeu, o que mais emprega. E o que menos emprega é o setor primário, que é o setor agropecuário e extrativista. Desigualdade social no Brasil sempre foi escandalosa, sempre, viu, candidato? Infelizmente, para você ter uma ideia, o que é desigualdade social é quando você tem 10% da população mais rica e 10% da população mais pobre. E aí eu vou te dar um número interessante. Vem aqui comigo de novo na lousa. Vamos fazer assim. 10%, vai. Eu falei para você que a população brasileira, censo 2010, gira em torno de 190,7 milhões de habitantes, não é? Se você pegar 10% desta população, que é a mais rica, aí 19 milhões de brasileiros, 19,5 milhões de brasileiros, correto? Ótimo. E pega os 10% da população mais pobre. E aí você tem o PIB, o Produto Interno Bruto do país, que atualmente é o 7º do mundo. Você mora num país rico, viu, candidato? Eu também, 7º do mundo. Com quanto fica, em termos de PIB, os 10% da população? Ela fica com 47% do PIB nacional. Maravilha, hein? Que beleza. Parabéns para eles, não é? E quanto que fica os 10% mais pobres? Com quanto de PIB eles ficam? Ué, eles ficam com 1% do PIB. Isso aqui a gente chama de desigualdade social, que o Brasil é o 10º pior do mundo. Já chegou a ser o primeiro. Em 1997, por exemplo, o Brasil chegou a ter a honra de ser o pior distribuidor de renda do planeta. Por quê? Porque aqui ficava 54%. 54%. E aqui menos de 1%. Então deu uma melhoradinha aí, como você viu. Agora, é lógico que está faltando aqui 52% do PIB. Isso fica para ser distribuído para 80% da população. Vai ter que distribuir 82% do Produto Interno Bruto. Isso é para você ter uma ideia, então, candidato, como é que é essa história de concentração de renda ou a diferença de renda entre a população brasileira, tá bom? Então o Brasil, ele possui uma grande desigualdade. A nossa renda per capita, o que é a renda per capita? É um cálculo que é feito onde você divide o PIB pelo número de habitantes, tá? Em torno aí de 11 mil dólares a renda per capita no Brasil, ok? Classe C, cuidado, porque isso é muito importante. O que ajudou na confecção, no aumento da classe C, como você está vendo aqui, vamos mudar aqui a cor, ó, 2002 e aqui, hoje, 2014, é que você tem, ó, você tem 44% era a classe C em 2002 e ela aumentou para 52%, tá ok?
Cuidado, candidato, e você tem que fazer uma pesquisa sobre a classe C. Vai lá no Google, blá, 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 classe C. Estude, leia sobre isso. 108 milhões de brasileiros formam a classe C, dividida em C1, C2, C3. Quanto que movimenta em termos de dinheiro a classe C no Brasil? Em torno de 1 trilhão e 17 milhões de reais por ano. Um bom dinheiro. Em torno aí de 500 bilhões de dólares a classe C movimenta no Brasil. Comprando de papel higiênico, pasta de dente até automóvel zero ou apartamento. Então você tem aí uma grande parcela da população, afinal de contas, 108 milhões de habitantes é mais que a metade. Então, cuidado com isso que eu estou te mostrando aí, que é a pirâmide, não é? Você está vendo lá no topo a classe A e na base a classe C, D, perdão, e E. Ok? Mudança no fluxo migratório também é muito importante lembrar. A gente sempre aprendeu que a maioria dos nordestinos vinham aqui para o Sudeste, e isso está mudando. Aliás, não está mudando, já mudou. O foco hoje da migração brasileira é a região centro-oeste. É para lá que a maior parte dos nordestinos estão indo procurar trabalho na área daquilo que a gente chama a área agropecuária. Ok? Esses fluxos migratórios, eles são constantes. Há um número maior de pessoas com boa formação profissional e educacional também indo buscar empregos, inclusive no Nordeste. E há um fluxo de pessoas que têm baixa qualificação profissional e educacional saindo do Nordeste, que ainda é a região provedora de mão de obra barata, mas elas não estão mais vindo, na sua maioria, na sua maior parte, aqui para o Sudeste. Elas estão indo para o Centro-Oeste. Inclusive eu tenho aqui um mapa mostrando isso para você. E eu acho que você tem que ver isso com cuidado. Por quê? Porque é revelador. Você tem aí, de acordo com a cor preta é a que entra, a cor vermelha é a que sai. E você repara que no Sudeste o número, não é bastante expressivo, muito pouco diferente. Olha lá o Nordeste. Tá bom? Então toma cuidado, observe, está aí o site para você depois conferir, ler sobre isso. E para a gente fechar esta aula de população, como é que está essa questão da etnia, daquilo que a gente chama de etnia? O número de pretos e pardos, o número de branco, asiáticos ou índios. Então, o que é revelador aqui para você? Olha, eu vou aqui destacar aqui, ó. Vamos lá. Registrou-se uma redução da proporção de brancos, que em 2000 era de 53,7%, para 2010 caiu para 47,7%. O crescimento de pretos e pardos é mais substancial. Ou seja, a maioria da população brasileira hoje é de pretos e pardos, 50,7%. E você deve consultar, como você está vendo aqui, que a dona Raquel sempre é de forma competente e deixa a gente aqui com o site para o aluno depois conferir. Porque afinal de contas, você também não pode simplesmente ficar achando que eu falando aqui como um papagaio para você é o suficiente para você aprender, não é? Acredito que você é uma pessoa de bom senso e entende que estudar não basta apenas ligar aí o seu computador e ficar ouvindo o Marcos
José, o professor de História, Geografia e Atualidades, falando como um papagaio que pronto, você já aprendeu tudo. Você vai fazer a sua pesquisa e vai sempre estudar as anotações que você está fazendo aqui comigo. Tá bom, candidato? Então, espero que aqui, em termos de população brasileira, eu possa ter ajudado você, eu e o NEAF, que o nosso objetivo aqui é este mesmo, tá bom? A gente volta daqui a pouco.